vimos que este bem vale 100 milhões de kwanzas. Então, o programa onde aprende a construir e remodelar de forma sustentável com conselhos de profissionais da nossa praça. Das 11 às 12 horas na 95.5. Sintonize e envie as suas questões. Temos o privilégio de receber em estúdio Délcia Correia e também Nina Nunes, que são peritas imobiliárias. Bom dia e bem-vindas. Bom dia, bom dia. Bom dia Dálvia, bom dia Délcia, bom dia Ricardo. Muito bem, vamos começar a nossa conversa com o conceito daquilo que é a avaliação imobiliária. Délcia. Antes de mais, gostaria de dizer que é um prazer estar aqui. A avaliação imobiliária é, na verdade, um processo técnico que visa determinar o valor do mercado de um determinado imóvel. E é bom aqui esclarecer que é importante, a nível do nosso mercado nacional, termos aqui patente a obrigatoriedade de fazermos avaliações de imóveis para aquilo que são os imóveis no nosso mercado. Também quero chamar aqui a atenção o perito avaliador. Ficamos sempre a dizer, mas somos peritos avaliadores. O que é que, na verdade, um perito avaliador? O que é que um perito avaliador faz? Um perito avaliador é, na verdade, um técnico profissional que se encontra habilitado e reconhecido a nível daquilo que é a regulamentação, né? A nível daquilo que é a obrigatoriedade da CMC para estimar o valor de um determinado imóvel. Sim, portanto, querendo aqui reforçar o que a Délcia já referiu, falar da avaliação imobiliária é falar de confiança. Muitas vezes o cidadão olha para a avaliação apenas como se fosse um número. Quanto é que vale esse imóvel? Mas a avaliação é muito mais do que isso. Portanto, é uma ferramenta técnica que apoia decisões de compra, de venda, de crédito bancário, investimento, tributação, gestão de património público, fundos de investimento imobiliário, processos judiciais e, por vezes, até relações de conflitos entre familiares, quem sabe. Portanto, nós temos um mercado imobiliário com grande potencial, mas ainda marcado por alguns desafios relevantes e, portanto, diante destes desafios, é importante que a avaliação deva responder a perguntas essenciais para quem de facto quer saber o valor do bem imóvel. E é importante que se tenha a clara ideia de que a avaliação não é a atribuição de um preço, é uma opinião fundamentada naquilo que é a responsabilidade do perito avaliador, fundamentada em metodologia própria que nos faz apurar o presumível valor da transação de um bem, tendo em conta dados que consigamos de facto prová-los que sejam reais. É esta a pretensão do perito avaliador. Délcia, por que é importante avaliar um imóvel? Dalva, é importante para os nossos ouvintes terem essa noção da importância de avaliar os imóveis, porque acabam por retirar, os peritos avaliadores acabam por retirar toda a subjetividade no processo, não é? Não são opiniões pessoais, são opiniões baseadas em métodos reconhecidos. Para um perito avaliador poder avaliar um imóvel, é necessário que ele utilize técnicas, né, e métodos reconhecidos. Nós temos hoje os métodos que são usados como exemplo, o método comparativo, o método de custo, o método de rendimento. No método comparativo, o perito faz comparação do mercado com base naquilo que sejam imóveis que tenham as mesmas características, dimensões. Então nós conseguimos, de certa forma, encontrar aqui o metro quadrado para podermos então definir ou estimar o valor do imóvel. No método de custo, nós utilizamos também em imóveis que têm características especiais, né? Que não é possível, de certa forma, fazer comparação. Então, em determinados aspectos, nós vamos utilizando os métodos diferentes. E temos o método de rendimento. Este método
é muitas das vezes utilizado também para as questões de arrendamento, para podermos saber quanto é que vale numa determinada zona o preço, e aí, na verdade, conseguimos depois ajudar de forma técnica e de forma independente. É bom deixar patente aqui que um perito avaliador de imóvel deve ter características próprias, características de independência, imparcialidade, para poder ajudar naquilo que é o processo de crédito, financiamento, conforme a minha colega Nina esteve aqui a reforçar. Voltando à conversa, Nina, eu gostaria que dissesse assim, em primeira pessoa, daquilo que é o seu trabalho, daquilo que faz no seu dia a dia. Os peritos, normalmente, são eles quem definem os valores dos imóveis? Não. Os peritos, é preciso diferenciar aquilo que é o valor e aquilo que é o preço. Preço é um determinado montante sobre o qual alguém coloca um bem imóvel à venda. E, em simultâneo, alguém que aceita esse montante. Portanto, isso é preço. Valor. Portanto, o perito avaliador tem uma opinião, formula uma opinião sobre o valor do imóvel. E essa opinião é técnica. Portanto, conforme eu já referi, é baseada em pressupostos técnicos, onde o perito terá que ter em conta aquilo que é o imóvel, tem que o conhecer, tem que proceder a uma visita, a uma vistoria, perceber se o imóvel reúne ou não condições de habitabilidade, quer seja de habitação, de serviços, de comércio, perceber até que ponto é que o imóvel se encontra em razoáveis condições de conservação, perceber se ele reúne toda a documentação necessária para trazer aqui alguma confiança jurídica ao imóvel, qual é a procura, qual é a oferta daquele bem naquela determinada localidade, e trazer também, compará-lo, portanto, ver na localidade que imóveis é que existem. Portanto, fazer prospecção, aquilo que nós chamamos de prospecção, é trazer a esta análise outros imóveis semelhantes, comparáveis com o nosso. Portanto, desde que consigamos fundamentar, trazer, e não, como disse a Délcia muito bem, não nos basearmos em factos subjetivos, mas sim trazer aqui esta fundamentação técnica, nós estaremos mais próximo de emitir uma opinião sobre aquilo que é o valor do imóvel. Portanto, aquilo que normalmente está escondido. Portanto, se o imóvel tem alguma obsolescência, se tem algumas fissuras, se o estado de construção se apresenta seguro, a documentação, portanto, tudo isto é quantificado e, inclusive, os riscos de mercado. E aí conseguiremos, sim, apurar um determinado valor, emitir essa opinião fundamentada e depois o interessado, seja ele o proprietário, ou seja o banco ou uma conservatória, é que vai decidir com base naquilo que é a nossa fundamentação técnica. Existem peritos. Eu gostaria também de perceber das nossas convidadas, porque é uma dúvida. Os peritos são peritos, existem peritos bancários, existem peritos ligados a instituições, existem peritos que são independentes. Quem regula esta questão dos peritos imobiliários? E o perito é só perito, ou existem peritos ligados a instituições bancárias, a instituições até mesmo públicas? Os peritos, conforme o próprio regulamento da CMC os define, são independentes. As instituições bancárias, outras instituições, podem sim ter peritos avaliadores de imóveis, vamos assim dizer. Existem pessoas que podem fazer a formação da avaliação imobiliária e não serem registradas na CMC. Podem fazer a avaliação imobiliária, trabalham num banco
e no âmbito da recolha nos processos de crédito, recebem uma avaliação imobiliária, são técnicos e conseguem validar, de certa forma, quais são as informações que constam num relatório da avaliação imobiliária feita por um perito avaliador reconhecido pela CMC. E ele não é reconhecido pela CMC, mas tem domínio técnico sobre a avaliação imobiliária. Agora, se ele, posteriormente à formação da avaliação imobiliária, for a CMC e ser reconhecido, ele acaba sendo também um perito avaliador e trabalhar numa instituição financeira ou poderá trabalhar numa instituição pública. Então, desde que seja certificado pela CMC, é considerado um perito avaliador e pode fazer uma avaliação de imóvel e apresentar a um organismo de investimento ou uma instituição financeira. Voltando à conversa também a Nina. Nina, como é que a avaliação protege o investimento? De facto, a avaliação protege o investimento na medida em que portanto, nós temos várias. É necessário perceber até que ponto, qual é o fim último da avaliação. E portanto, o investidor precisa de estar protegido contra a sobreavaliação. Portanto, o imóvel pode, de certo modo, estar sobreavaliado e o investidor precisa de estar protegido contra isso. O investidor precisa estar protegido contra uma eventual decisão emocional. Portanto, não é apenas um ativo financeiro que está a ser analisado. Para muitas famílias, por exemplo, a casa é histórica, é segura, ter uma casa é poupança. Por isso, há, por vezes, dimensões muito fortes emocionais que poderão sobreavaliar o imóvel. E, portanto, cabe ao perito avaliador proteger o investidor contra estes valores, de certo modo, com um pendor emocional bastante forte. Por outro lado, no que diz respeito à banca, a avaliação bancária, há quem pense que é uma mera formalidade, mas não é. É preciso proteger o banco daquilo que é o risco inerente a determinada operação de financiamento. E protege também contra custos ocultos, conforme eu já referi, se assim poderei expressar. Portanto, a avaliação ajuda a revelar custos muitas vezes que não aparecem na negociação inicial, escondidos por detrás do estado de conservação do bem imóvel. No que diz respeito, e conforme disse a Dálvia, por vezes em setores públicos é importante, porque o património público precisa de estar protegido. E o contribuinte, não só o contribuinte, mas como o próprio Estado, precisa de aferir sobre aquilo que é a transparência do valor do bem. E aí o perito avaliador tem grande importância nestas matérias. Délcia, enquanto perita e também avaliadora de imóveis, falou sobre os métodos. Qual atualmente é o método mais usado aqui em Angola? E qual é o que mais facilita, de alguma forma, o vosso trabalho? O que mais facilita, na verdade, para todo perito avaliador é o método comparativo, né? Mas para uma realização de um relatório de imóveis, nós temos que utilizar mais de um método. Mas o método comparativo acaba sendo aquele que nos chama sempre a atenção e nos dá, de certa forma, um valor mais realista. Gostaria daqui de acrescer que relativamente, e acho que é um dado muito importante, no processo da avaliação de imóveis é muito importante chamar a atenção à documentação legal dos próprios imóveis, não é? É uma das maiores dificuldades que se tem, porque não para querer fazer uma avaliação de imóvel é crucial que este imóvel esteja legalmente formalizado, com toda a documentação legal em condições para poder avançar num processo de avaliação, porque existe, na verdade, a obrigação de identificação e diligência de nós sabermos com quem é que nós estamos efetivamente a fazer negócio.
E no caso daquelas pessoas que receberam a propriedade por herança, o que é que tem que ser feito nestes casos específicos em que ele recebeu por herança, por exemplo, do tempo de colono e depois não tem a documentação deste edifício ou deste imóvel? Lá está. Querendo reforçar aqui o que já disse a colega Délcia, o imóvel não é apenas um número. O imóvel perde valor se não tiver convenientemente registado. Portanto, é importante que o imóvel esteja inscrito numa repartição fiscal do perímetro onde está localizado o imóvel. É importante que o imóvel esteja registado na Conservatória do Registro Predial. É preciso aferir sobre a titularidade desse imóvel, porque quem vai herdar um bem imóvel é preciso que perceba, é preciso que a documentação esteja conforme, ou seja, que esteja titulada em nome do primeiro titular do imóvel, passa a expressão. E, portanto, o herdeiro tem sempre que ir ao encontro daquilo que é a documentação mais recente, certidão matricial, certidão predial, direito de superfície, se tratar de um terreno, para trazer aqui alguma segurança jurídica, porque se ele não tiver devidamente registado, acaba também por perder o seu valor. Temos também dados e limitações no mercado, Nina? Sim. Infelizmente, nós temos ainda pouca visibilidade sobre aquilo que são os dados. É um grande desafio. Há pouca informação pública e até estruturada sobre transações reais, efetivas, vendas contratadas, rendas, as taxas de capitalização, o tempo médio de venda dos imóveis. Se for um imóvel hoteleiro, por exemplo, nós temos ainda desafios em visualizar aquilo que é a taxa de ocupação e também o comportamento dos diferentes segmentos. Portanto, acaba por prejudicar um bocadinho, porque dados fiáveis, dados reais sobre transações efetivamente feitas ou até dados estatísticos traduz aqui algum desafio para nós, os peritos avaliadores. São 11h24, Café do Arquiteto, referente ao dia 19 de junho de 2026. Vamos fazer uma breve pausa, voltamos dentro de instantes. Não mude de sintonia. Passam 31 minutos da hora 11, Café do Arquiteto está de volta nos 95.5 FM. Já sabe que esta é a sintonia azul de Luanda. Voltando à conversa com as nossas duas convidadas hoje que estão em estúdio para falar conosco sobre avaliação imobiliária em Angola. Trata-se de Délcia Correia e também Nina Nunes, ambas peritas imobiliárias. Voltando à conversa, começando outra vez com a Nina. Nina, diga-nos que regras ou normas existem neste mundo da avaliação imobiliária? A avaliação deve ser feita com base em normas com ética e responsabilidade técnica. Portanto, não bastam as normas. É preciso que cada um de nós também tenha responsabilidade, o sentido claro daquilo que é transparência, idoneidade e imparcialidade. É importante que o perito avaliador se prime sempre para aquilo que é imparcialidade, aquilo que é independência. Em Angola, nós contamos com o regulamento número 1/14 da Comissão de Mercado de Capitais, que é aplicável aos peritos avaliadores de imóveis dos organismos de investimento coletivo, aquilo que são os fundos de investimento imobiliário. Socorremos-nos também das normas internacionais, as mais referenciadas são as IVS, de janeiro de 2025, as EVS, que são normas europeias, e o livro vermelho, o RICS, de 2025, como referência complementar daquilo que são boas práticas internacionais.
Portanto, estas normas acabam por reforçar princípios que já referi: independência, objetividade, transparência, consistência, dados ou pensamentos e pressupostos devidamente fundamentados, declaração de limitações e outras que têm a ver com clareza do relatório e responsabilidade profissional. A Nina falou sobre a questão dos organismos. Vamos também voltar a conversa a Délcia. Délcia, para que seja um avaliador, um perito imobiliário, é preciso que se passe por um período de formação. Que organismos de formação dos peritos existem hoje aqui em Angola? O conhecimento geral que temos como peritos avaliadores, a única entidade que eu posso aqui recomendar e que sei que certifica, né, que habilita, né, no sentido de formação, é a Academia BAE, e posteriormente, depois da formação, deve fazer então a inscrição na CMC. Depois de passar desse processo, ou seja, se eu quiser contratar um perito avaliador, Délcia, que critérios é que eu devo analisar? Ele deve ter uma carteira de perito, deve ter algum documento que me diga que estou em mãos seguras, ou os micheiros também podem ser considerados peritos imobiliários? Não podemos chegar mais neste nível. Temos o que qualquer pessoa ou qualquer empresa pode fazer é ir para o site da CMC e consegue verificar quais são as empresas e pessoas singulares que estejam credenciadas para exercer então essa atividade de perita avaliadora. Nina, os peritos avaliadores também fazem avaliações para os fundos imobiliários? Sim, desde que o perito esteja, de facto, registado junto da Comissão de Mercado de Capitais. Portanto, os fundos de investimento, dependendo, portanto, o número, os fundos de investimento, dependendo de fundo para fundo, definem o número de peritos. Mas, normalmente, aqui a nossa legislação obriga a pelo menos 3. E esses 3 peritos avaliadores têm de estar devidamente registrados junto da Comissão de Mercado de Capitais. Por vezes, em certas operações específicas de organismos de investimento imobiliário, ainda que os regulamentos vão mudando de uns para outros, mas, no entanto, a nossa legislação define que deverão ser 3 peritos avaliadores certificados pela CMC. Délcia, a avaliação imobiliária garante que o investidor vai ganhar dinheiro? Não. A avaliação não garante que o investidor irá ganhar dinheiro. O que ela faz é, na verdade, fazer uma estimativa técnica fundamentada do valor do mercado do imóvel numa determinada data, num determinado período. Muito bem, está respondida. Afinal de contas, se pedir que o seu imóvel seja avaliado, isto não garante de forma alguma que vai lhe gerar lucros. Vamos continuar a conversa em torno daquilo que é a nossa temática. Estamos a falar sobre avaliação imobiliária em Angola. Voltando novamente à palavra a Nina. Nina, estamos numa fase em que o mundo começou a desenvolver-se um bocado mais, muitas coisas têm acontecido em torno não só das profissões, tal como jornalismo, escritores e até mesmo músicos ou cantores. Será que nesta era da inteligência artificial, a profissão de perito imobiliário, esta avaliação imobiliária não pode ser substituída por algum método da inteligência artificial, por alguma programação? O mundo está, de facto, quase que a ultrapassar o homem, mas nós não podemos nos esquecer que a inteligência artificial é feita pelo próprio homem, não é? Então, não, ou seja, a inteligência artificial não substitui de forma alguma aquilo que é a ação do perito avaliador, mas pode apoiar, substituir nunca, mas pode apoiar, ou seja,
a responsabilidade técnica, a responsabilidade sobre aquilo que apurou durante a vistoria, a visita ao imóvel, portanto, a análise crítica dos dados, se são fiáveis, se não são fiáveis, e a interpretação do próprio mercado e da localização onde está inserido o imóvel, continua a ser do perito. Portanto, não há qualquer plataforma de inteligência artificial habilitada para substituir aquilo que é a posição e a responsabilidade do perito avaliador. Délcia, e por que às vezes o valor do banco é diferente do valor que o proprietário acha justo ou que acha que deve valer o seu imóvel? Conforme a minha colega Nina no início acaba de dizer que os imóveis podem ter valores emocionais e um perito avaliador ou um banco, na altura de poder fazer a avaliação do imóvel, ele garante que haja objetividade técnica para poder determinar o valor do imóvel. E quando nós falamos em banco, estamos a dizer que o banco solicita aos peritos avaliadores de imóveis uma avaliação ao próprio imóvel, porque eu posso dizer, por exemplo, que eu tenho um apartamento que custa 300 milhões de kwanzas, por ser tem um valor sentimental, mas posteriormente, quando é feita a avaliação de imóveis por um perito avaliador que é contratado assim por um banco, não que o banco faça a avaliação imobiliária, o banco contrata peritos avaliadores de imóveis e vimos que este bem vale 100 milhões de kwanzas. Então, aqui a base utilizada é uma base técnica, objetiva, imparcial e independente. Nina, a população já tem algum conhecimento sobre a avaliação imobiliária? Sim. A população está cada vez mais exigente. O mercado assim o pede, porque a tendência é o mercado, nós temos nos confrontado com alguma redução da liquidez e, portanto, quando há redução de liquidez diminui muito provavelmente aquilo que é a procura e, portanto, há mais prudência. E nessa mais prudência, a população já vai tendo algum cuidado em fazer investimentos no setor imobiliário e vai tendo mais necessidade de aferir sobre se deve ou não optar por determinado ativo. E, portanto, recorre muito mais à avaliação imobiliária, recorre muito mais ao conhecimento pleno daquilo que são as normas e acaba por estar mais habilitado e mais exigente para com os peritos avaliadores. 11h41. Vamos fazer uma breve pausa daqui a alguns instantes. Esse é o Café do Arquiteto. Estamos na Luanda Antena Comercial todas as sextas-feiras, das 11 até bem perto das 12 horas. Hoje temos duas convidadas em estúdio. Trata-se de Délcia Correia e também de Nina Nunes. Ambas são peritas imobiliárias em Angola. Estamos a debater esta temática da avaliação imobiliária em Angola. Nós voltamos já. Evite multas administrativas e perdas de dinheiro vendo como poderá ser o seu imóvel antes de construir ou remodelar. Escolha o seu projeto em www.masterplanangola.com ou envie a palavra projeto para 942-646-393 até ao dia 10 do próximo mês. O programa onde aprende a construir e remodelar de forma sustentável com conselhos de profissionais da nossa praça. Das 11 às 12 horas na 95.5. Sintonize e envie as suas questões. Das 11 às 12 horas, todas as sextas-feiras, acompanhe o programa Café do Arquiteto, aqui no LAC.
Evite multas administrativas e perdas de dinheiro vendo como poderá ser o seu imóvel antes de construir ou remodelar. Escolha o seu projeto em www.masterplanangola.com ou envie a palavra projeto para 942-646-393 até ao dia 10 do próximo mês. O programa onde aprende a construir e remodelar de forma sustentável com conselhos de profissionais da nossa praça. Das 11 às 12 horas na 95.5. Sintonize e envie as suas questões. Das 11 às 12 horas, todas as sextas-feiras, acompanhe o programa Café do Arquiteto, aqui na LAC. Horas e 48 minutos, estamos a caminhar para o final desta edição do programa Café do Arquiteto. Temos em estúdio Délcia Correia, que é perita imobiliária, e também Nina Nunes. Estamos a falar sobre avaliação imobiliária em Angola. Nina, o porquê que o preço da habitação, enquanto claramente perita avaliadora, deve saber o motivo por detrás do preço alto das habitações em Luanda? Pergunta. A primeira coisa que nós devemos saber é quanto é que vale, de facto, a nossa casa. Pronto. Falando daquilo que é habitação, não é? O valor de uma casa não depende só... É importante que percebamos que o valor da casa não depende só da área ou do preço que eventualmente o vizinho ou o primo tenha estipulado. Depende essencialmente da localização, conforme já referi, da documentação, do estado de conservação. Os acessos são importantes, se dispõe ou não de infraestruturas públicas na zona, e por último, qual é a real capacidade de compra, se há liquidez ou não. Também é importante perceber qual é a diferença entre preço pedido e preço e valor real de mercado. Portanto, uma coisa é aquilo que se pede, outra coisa é o que é que o mercado realmente tem disponibilidade para sustentar. Portanto, o anúncio que normalmente se vê ou numa agência imobiliária ou até nas redes, em plataformas próprias, o anúncio da venda de um bem imóvel, neste caso de uma casa, um bem habitacional, não é mercado por si só. Mercado é transação possível e, portanto, as casas até podem parecer caras, mas por vezes são caras porque os proprietários têm expectativas altas, por vezes até expectativas antigas, porque os custos de construção subiram, porque a inflação pesa nos materiais e porque algumas zonas continuam muito procuradas. Mas é importante que se perceba que o mercado não é igual, os imóveis estão segmentados e, portanto, há uma notícia do jornal de Expansão que referia que os preços das habitações em moeda estrangeira, neste caso em dólares, caíram em cerca de 30%, por exemplo, entre 2015 e 2024. Por causa também desta fraca procura de juros altos, pouco financiamento e perda de algum poder de compra. Portanto, é preciso diferenciar as zonas, conforme já referi. As zonas nobres de Luanda, por exemplo, e falo aqui de Luanda, que é o perímetro com o qual estou mais familiarizada. Familiarizada é o termo, muito obrigada. Por exemplo, Miramar, Ingombota, Alvalade e certos perímetros da zona de Talatona mantêm maior resistência porque têm escassez de bons imóveis e, portanto, a procura também é maior e daí os preços estarem bastante elevados.
Tem outra questão que preocupa a CMC, que tem emitido alertas sobre a falsificação de relatórios e usurpação de identidade de peritos. Délcia, como é que um cidadão comum, até mesmo um banco, pode ter a certeza absoluta de que a avaliação do imóvel é autêntica e legal? Sei que passou por uma situação similar. Ok. É uma questão interessante, porque o que nós podemos aqui recomendar para prevenir isto é que toda a solicitação de contratação por peritos avaliadores deve ser feita por canais oficiais, né? Devem entrar para o site da CMC, verificar o correio, os contactos, evitarem subcontratação de agentes não autorizados. Dar aqui uma nota sobre esta questão, que a utilização fraudulenta de identidade de um perito avaliador é uma prática que é considerada ilegal, né? Que compromete não só a confiança no mercado imobiliário e pode causar prejuízos naquilo que nós queremos aqui dinamizar a nível do mercado, dos investidores, instituições financeiras, porque uma das características que eu volto aqui a frisar de um perito avaliador é a imparcialidade, independência, transparência. Então, nós devemos combater isto consultando os sites oficiais para podermos, então, de certa forma, prevenir aqui todo o risco financeiro. Estamos a caminhar para os minutos finais, não sem antes ouvirmos da Nina Nunes, perita imobiliária. Nina, o ambiente... Existe um ambiente favorável para investimento imobiliário em Angola? Na minha opinião, eu penso que sim. Eu estou positiva porque o ambiente imobiliário em Angola tem vindo a evoluir naquilo que é a ótica do investimento, tem vindo a evoluir de forma positiva. Sobretudo porque o país tem procurado criar maior segurança jurídica, portanto, para posteriormente também atrair investimento privado e organizar melhor aquilo que é o setor da construção e do mercado imobiliário. É importante aqui frisar que há vários diplomas importantes nesse processo. A Lei de Terras, o Regulamento Geral de Concessão de Terrenos, são fundamentais porque regulam aquilo que é o acesso à concessão e o aproveitamento dos terrenos, incluindo o direito de superfície. Por outro lado, foram criados alguns diplomas que também traduzem aqui alguma segurança jurídica. E diplomas bastante recentes, portanto, o Decreto Presidencial 260-25 sobre a metodologia de cálculo do preço de terrenos veio ajudar bastante aquilo que é o ambiente de negócio ou de transações de terrenos. O decreto número 95-25 sobre a classificação das comunas, o regime jurídico do cadastro predial, o decreto presidencial 188-24 sobre o número de identificação predial, a janela única de concessão de direitos fundiários. Portanto, eu acho que está aqui criado um ambiente favorável que transmite segurança em termos de documentação, de regularização jurídica e que, por conseguinte, também ajuda a valorizar os bens imóveis. Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5 e aprenda os passos certos para uma construção de sucesso. À sexta-feira, das 11 às 12 horas, o Café do Arquiteto na 95.5 FM ajuda-lhe a construir, reduzindo as margens de erro da sua obra. Siga o Café do Arquiteto no Instagram, Spotify, goste, comente e partilhe.